Josué capítulo de número 14, versículo 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e lhes disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhes relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: Certamente a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda, hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estava os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Diga glória a Deus. Diga para o seu irmão: esta noite é noite de rompimento. Esta noite é noite de rompimento. Essa noite é noite de batalha espiritual. Feche seus olhos. Querido Espírito Santo, que nessa noite os nossos ouvidos, o nosso espírito e a nossa alma estejam cativos às tuas poderosas revelações. Senhor, nós calamos agora toda voz externa que vai buscar de todas as maneiras impedir com que o nosso espírito esteja atento à tua voz e às tuas revelações, pois Satanás sabe o poder que há na tua palavra. Pois conhecereis a verdade vos libertará. Essa noite nós nos rendemos à tua voz, em nome de Jesus, amém. Se assente com muito carinho. Todos conhecemos a história de Josué e Calebe, dois homens que a Bíblia diz que tinham um espírito diferente. Eles tinham o quê? Um espírito diferente. Eles subiram como espia a uma terra de gigantes, mas também a uma terra prometida. E ali acontece um mistério que no retorno deles, a Bíblia vai dizer isso lá em Números, capítulo 14, em que ao retornar 10 desses que foram enviados, eles têm uma mentalidade totalmente contrária ao Deus que serviam. E eles começam a olhar para aquele povo e dizer: é uma terra de gigantes, uma terra em que o cacho das uvas é do tamanho de homens, será impossível para nós tomarmos como herança essa terra. Mas havia uma palavra, que aquela terra seria entregue desde Abraão aos filhos, aos seus descendentes. Agora aqueles homens estão contaminando, estão gerando no espírito dos demais
que seria impossível tomar posse daquela terra. Mas eu já inicio essa mensagem dizendo para você: a terra que Deus te prometeu não tem gigante, a terra que Deus te prometeu não tem Satanás, não tem demônio, não tem batalha espiritual que possa se sobrepor à vontade de Deus para os filhos dele. Só que o poder que há na influência de uma opinião. A Bíblia diz que aqueles 10 espias voltaram e conseguiram contaminar aos demais, ao ponto de Caleb e Josué rasgar as suas vestes, em sinal de desespero, para mostrar que não era essa a verdade. Nem tudo que você ouve está alicerçado com a vontade de Deus. Quantos de nós paramos na caminhada? Quantos de nós desistimos? Quantos de nós fomos interrompidos no ministério? Quantos de nós de verdade mergulhamos em profundas experiências de depressão espiritual por causa do testemunho da palavra de pessoas que não têm a mesma fé que você? Agora, por que a fé de alguém que não serve ao teu Deus consegue te paralisar? Por causa dos ouvidos. Porque a fé vem pelo. Então a ausência de pregação também é a ausência de fé. Você quer matar alguém? Arranque dela a oportunidade de ouvir. É por isso que Satanás trabalha tanto para que os homens não ouçam a voz de Deus. Porque quem ouve a voz de Deus sabe para onde está indo. Quem ouve a voz de Deus sabe para onde vai. Quem ouve a voz de Deus é imparável. Quem ouve a voz de Deus não se contenta com aquilo que está vivendo. Porque se a voz de Deus está me dizendo que eu tenho que ir ao mar vermelho diante de mim, o que eu tenho que fazer? Não clamar a Deus. Aquele povo estava em desespero, dizendo: Moisés, o que faremos agora? Senhor, o Senhor nos abandonou, nos tirou do Egito e nos trouxe para cá para morrer no deserto. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, porque esse povo está clamando? Diga a eles que marchem. Quem tem uma voz, quem tem uma palavra para ser direcionado, para de clamar e começa a andar, começa a andar, começa a andar, começa a andar, porque há uma palavra de Deus para a tua vida. Você sabe o que tem acontecido? Tem pessoas hoje clamando a Deus quando deveriam andar. Tem pessoas, pastor Roberto, clamando a Deus quando deveriam marchar. Tem pessoas clamando a Deus quando Deus já falou que vai acontecer. E se Ele falou que vai acontecer, ninguém pode interromper o projeto de Deus. Agora o círculo que está ao teu redor e a mensagem que você ouve tem o poder de te puxar para trás. O que eu vou falar não precisa nem de muita revelação. Tem muitas pessoas aqui dentro que você já deveria estar rompendo há anos, e você atrasou seu ministério por causa das vozes que você tem ouvido. Pessoas que têm desistido e têm puxado você junto. Pessoas que têm parado e têm puxado você junto. A palavra de Deus para você nessa noite é noite de marchar, é noite de romper, é noite de andar, é noite de avançar, é noite de atravessar o mar vermelho de pés enxutos. O mar está diante de ti. E aí o Senhor olha para Moisés e diz: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Pega o cajado que está nas tuas mãos e bate sobre o mar. Aquele povo estava em desespero, porque acreditavam eles que eles se moviam pelo que estavam vendo. Quem anda com Deus não se move pelo que vê, se move pelo que ouve. E aquele que ouve a voz de Deus sabe de verdade que o Deus que te envia, Ele cuida de ti. O Deus que te envia, Ele vai te direcionar. O Deus que está te enviando, Ele estará contigo. Existem 3 tipos de pessoas que andam na terra. Primeiro tipo de pessoas é aquelas pessoas que se parecem com aquele homem que estava expulsando o demônio. E João olha para ele e diz: pode parar, porque você não anda conosco. E aí João chega todo alegre diante de Jesus, e ele diz assim: Senhor, havia um homem que nós encontramos com ele, ele estava expulsando o demônio em teu nome, mas pelo fato de não andar conosco, eu disse a eles para parar. Jesus olha e diz: não faça isso, porque aquele que conosco não ajunta,
espalha, quem não é por mim, é contra mim, deixai. Tem muitas pessoas que até expulsam demônios, até curam enfermos, até pregam o evangelho, mas não andam com Jesus, não estão no meio daqueles que foram chamados, mas estão fazendo a obra de Deus, e Deus não vai impedi-lo de fazer, porque eles estão fazendo a obra, eles estão pregando o evangelho, curando enfermos, libertando vidas, eles estão de alguma forma contribuindo para o reino. E por que esses homens foram levantados? Porque aqueles que Deus chamou estão dizendo não para o propósito. Primeiro tipo de pessoa. Segundo, é aqueles que fazem parte dos 70. O Senhor envia de 2 em 2, e desses 2 em 2 Ele envia com o propósito de entrar nas cidades, evangelizar, pregar o evangelho, curar enfermos, ressuscitar mortos. Esses o Senhor envia debaixo de uma autoridade, e eles vão. E quando eles voltam todo alegre. Senhor, em teu nome expulsamos demônio, e eles se submetem a nós. E o Senhor olha para eles e diz assim: não vos alegrei-vos pelo fato dos demônios se submeter a vocês, mas porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Esse é o segundo grupo. Eles foram enviados por Deus. Deus cuida deles, porque Deus disse: na casa que entrares, comei de tudo que vos for oferecido. Saudai aquela casa com a paz. Se não houver ali um filho da paz, ela retorna para vocês. Esses foram enviados por Deus, esses foram enviados, e Deus cuida deles. Deus cuida deles dizendo: não leveis alforje, uma segunda capa, nem pão. Deus cuida de quem Ele envia. Segundo grupo. Agora o terceiro grupo, eu quero fazer parte. O terceiro grupo, Êxodo capítulo de número 33, versículo 14. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça sair desse lugar. E a Bíblia diz que o Senhor olha para Moisés e diz: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Eu quero fazer parte daqueles que o Senhor envia, mas daqueles que Ele vai junto. Eu só quero ir se Ele for junto comigo. Esse terceiro grupo não é apenas enviado, ele é um grupo em que o Senhor está com eles. Aí é diferente o Senhor estar contigo. Por que é diferente? Porque vai acontecer comigo e com você aquilo que aconteceu com o moço de Eliseu. Quando ele acorda pela manhã, que ele abre, eu imagino ele abrindo a porta do casebre, da casa, lá onde ele estava, e ele vindo aquela multidão de exércitos ao redor deles, e de repente ele em desespero: meu Senhor, vem ver o que eu estou vendo. Quando Eliseu sai, olha, Eliseu diz assim: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja que quem está ao nosso redor não é o exército inimigo. Quem está ao nosso redor são cavaleiros, anjos, são carruagens de fogo. Quem está ao nosso redor é o exército celestial para batalhar, para guerrear ao nosso favor. Aleluia. Rabaraba, Soria da Arábia. Talvez até hoje você ainda não teve uma experiência de ter seus olhos espirituais abertos e entender: há uma batalha no mundo espiritual acontecendo diariamente. Hebreus capítulo de número 1, versículo 14. A Bíblia diz: não são todos, pois, espíritos ministradores que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. O que são espíritos ministradores? São anjos. Só que eles, segundo a palavra, estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Tem alguém aqui que vai herdar a salvação? E por que nós evitamos usar esses espíritos ministradores, esses anjos, como verdadeiros servos seu? Um dia eu ouvi um profeta chileno, ele falou algo muito forte. Ele disse assim: eu tinha uma empresa, e nessa empresa, todos os dias, ao abrir as portas, eu dava a ordem aos espíritos ministradores, aos anjos: vão e atraiam clientes. Ontem você viu orando dizendo: espíritos ministradores, vocês são livres para ministrar no nosso meio.
Eles estão a seu serviço na igreja, estão a seu serviço na sua empresa, eles estão a seu serviço na sua casa, eles estão a seu serviço no seu caminho para o trabalho, eles estão a seu serviço diariamente, mas nós não temos essa visão para poder os direcionar. Se você não os direcionar, eles não farão nada, porque segundo a palavra de Deus, eles estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Você os direciona, você os conduz. Naquela casa onde moramos, desde o dia em que nós mudamos para lá, a primeira coisa que eu fiz foi colocar em cada área, cada casa, cada cômodo, cada porta, cada entrada e saída, anjos ministradores para ali estarem ministrando dia e noite. Quando nós não temos essa consciência, nós padecemos, porque o que fazemos de forma natural. Caleb, ele junto com Josué tinha um espírito diferente segundo a palavra de Deus. E a Bíblia diz no versículo 6 em diante, que eles chegaram em busca de algo que eles estavam reivindicando, uma promessa que foi dada por Moisés 45 anos atrás. Moisés disse a Caleb: olha, a terra em que pisares tomarás por herança, porque foste fiel ao Deus Todo-Poderoso. Só que por algum motivo 45 anos se passam, e Caleb depois, já com 85 anos, ele vai até o sacerdote presente, que era Josué, para reivindicar o direito daquilo que Deus o tinha entregue um dia. Ele chega naquele lugar e diz: Josué, aquela terra, aquele monte, aquele lugar em que Moisés entregou a mim segundo a vontade do Senhor, eu venho agora tomar posse desse lugar, eu desejo esse lugar. Só que ele apresenta as credenciais ministeriais dele. Eu tenho a mesma força que 45 anos atrás, a mesma força. Ele está dizendo o seguinte: o tempo não conseguiu me parar, o tempo não esmoreceu a minha fé, o tempo não conseguiu me fazer andar para trás. Pelo contrário, eu ainda sou forte, eu ainda sou aquele que batalha pelo que eu desejo, eu ainda sou aquele que enfrenta o inimigo, eu ainda sou aquele que consigo ir naquele monte e tomar aquele lugar que pertence a mim, mas que está nas mãos do estranho. Sabe de uma coisa, queridos? Você já parou para pensar quanto de lugares que estão nas mãos do inimigo e que Deus já te entregou? Cidades, estados, finanças, bens, empresas, Deus entregou a você, mas falta posicionamento, falta se levantar e entender: o que eu estou fazendo? Aquele lugar é meu, pertence a mim. Por que eu não tomo mais posse disso? Porque nós hoje, conforme o tempo passa, nós nos sentimos cansados. Mas por que nos sentimos cansados? Porque deixamos de utilizar das armas que um dia serviram para poder nos manter cada vez mais forte naquilo que Deus tem para a nossa vida. Você tem que entender que o que vai manter forte fraco é aquilo que os teus ouvidos estão ouvindo. No mundo espiritual, batalha se vence lutando. Eu não sou contra você pedir oração para ninguém, mas quando é que você vai se posicionar na brecha? Quando é que você vai se colocar para entender uma coisa? O tempo é seu, você vai lutar. A terra é sua, você vai batalhar. O lugar é seu, você vai tomar posse. Deus prometeu a você, você vai tomar por herança. Deus não deu a outro, Deus deu a você. Quantos casamentos destruídos porque mulheres desistiram daquilo que era seu, por direito seu. Quantas empresas faliram porque homens deixaram de crer naquilo que Deus confiou na mão deles. Agora, você sabe o que é interessante? É que a fé de Caleb continuava a mesma. E se ela continuava a mesma, os seus ouvidos continuavam ouvindo aquilo que era necessário para deixar, para manter, para fazer com que a sua fé não fosse perdida com o tempo. Ontem eu falei e vou repetir. Você lembra do tempo que você orava? Ou o quanto que você orava? Se você deixou de orar o quanto você orava 10 anos atrás, tem alguma coisa errada.
Na vida do crente eu não posso regredir. Eu orava 10 horas, agora oro 15 minutos. Eu orava 5 horas, agora oro apenas 30 minutos. Tem alguma coisa errada nisso. Porque nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer. Nós temos que avançar. A Bíblia fala sobre a estatura de varão perfeito. Nós temos que crescer, nos desenvolvermos em fé, até nós alcançarmos aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Posso dar um conselho para você? Tenha vida de oração. Pastor, mas é tão difícil orar. É o que Satanás tem tentado nos convencer. Porque ele sabe que se ele tirar você do pó, se ele tirar você diante do Senhor, ele consegue roubar de você aquilo que tem o poder de te fortalecer no mundo espiritual. Ele tem consciência disso. Ele vai tentar de todas as formas roubar a sua atenção. Satanás é especialista em roubar a atenção dos homens. Começamos a investir tempo naquilo que não faz parte da vontade de Deus. Diga para o seu irmão: tudo que você investir tempo fora do seu propósito está sendo um fracasso para a sua vida. Tudo. Pastor, Deus me chamou e me entregou uma empresa. Deus quer me prosperar. Se Deus te entregou uma empresa, Ele vai te prosperar, Ele vai te abençoar, Ele vai te enriquecer, e você será o homem mais rico da sua cidade, do seu estado. Diga glória a Deus. Mas se Deus não te chamou para isso, não insiste, porque você está perdendo tempo. Pastor, Deus me entregou a cidade e disse que de verdade essa cidade, esse estado, essa nação me terá como profeta. Então invista tudo nisso. Passou 45 anos e Caleb estava ainda vivendo a mesma fé de antes. Ele não tinha a promessa, mas tinha fé. Quantas pessoas receberam a promessa e agora começaram a definhar, começaram a descansar, começaram a deixar de fazer o que faziam antes, começaram a deixar de plantar como plantavam antes, começaram a deixar de buscar no altar, buscar tempo com Deus. Porque agora eu não tenho mais tempo, porque agora é isso, é aquilo. Não. Para Deus nós temos que entender algo. Fosse o seu corpo, leve a ele a escravidão, como o apóstolo Paulo fala. Eu levo meu corpo à escravidão, eu esmurro para que ele possa servir. Seu corpo odeia orar, sua alma tem ódio de oração. Jejum nem se fale, lê a Bíblia nem se fale. Sabe por quê? Porque se você começar a ter vida com Deus, você vai experimentar algo que nunca uma pessoa na terra experimentou. Deus não tem um ministério igual para ninguém. Cada ser humano, cada homem, cada escolhido, cada mulher, Deus tem algo diferente. O que Deus tem para o José é diferente do que Ele tem para Maria. O que Deus tem para o João é diferente do que Ele tem para o Joaquim. Cada um de nós temos uma porção que Deus confia. Agora detalhe: como você está tratando a porção que Ele já te deu. Pessoal, título não significa nada, mas joelho no chão significa. Título não significa nada, mas vida no altar significa. Vão perseguir você, vão caluniar você, vão tentar paralisar sua vida, vão dizer que você não tem chamado, que você não tem ministério, vão querer a tua carteirinha teológica, vão querer te chamar de irmão, vão querer te chamar de qualquer outra coisa, mas quem tem ministério tem algo, no céu é conhecido, o seu nome está rolado nos céus, tem autoridade nos céus, tem autoridade no inferno. Satanás teme quem tem chamado de Deus. Ele teme. Ele teme. Você não tem noção quanto ele teme. Não, pastor, para mim o suficiente é sentar no altar e cruzar minhas pernas. Satanás não está nem aí.
Ele teme quem de verdade passa as madrugadas diante do Senhor, ainda que isso lhe custe o sono, não tem problema. O Senhor Jesus é um exemplo de alguém que ele estava sempre além disso. Nas madrugadas, Jesus orando, era na terceira vigília da noite, Jesus caminhando sobre as águas. Ai meu Deus, ele caminhando sobre as águas, enquanto homens estavam dormindo, ele estava caminhando, e o vento, o mar, estava em volta, levantado quando os discípulos, só foi ele chegar e entrar para o barco, e a tempestade cessa. As maiores batalhas são vencidas entre a segunda, a terceira e a quarta vigília da noite. Nós temos 4 vigílias na noite. A primeira delas inicia das 18 horas até as 21 horas. A segunda vigília das 21 horas até a meia-noite. A terceira vigília de meia-noite até as 3 da manhã. E a quarta vigília das 3 da manhã até as 6 da manhã. Você vai ler na Bíblia, sempre Jesus na quarta vigília da noite. Ou seja, era entre as 3 da manhã às 6 da manhã que ele estava batalhando, que ele estava guerreando, que ele estava orando. Pastor, não tenho tempo, trabalho muito. Trabalho das 7 da manhã até as 7 da noite. Pois bem, você tem mais 12 horas à noite. Durma das 10 até 3 da manhã. Aí 3 da manhã você levanta e vai guerrear. Você coloca aquela armadura. Você de verdade se reveste da couraça da justiça, do capacete da salvação, do escudo. Ai meu Deus do céu. Você vai se calçar, vai pegar a espada e você vai para a guerra. Você vai avançar, você vai lutar. Olha, eu vou dizer uma coisa para você: não tem marido incrédulo, não tem esposa descrente, não tem demônio, não tem doença, não tem principado, não tem potestade diante de um homem que ora. Mas o diabo vai devagarzinho, tirando o tempo do homem, tirando o tempo da mulher. Agora eu não tenho mais tempo para isso, para aquilo. Agora eu começo a viver uma nova vida. Escute algo com muito carinho. Uma certa mulher chega diante de Eliseu e diz assim: o meu servo, teu marido, morreu. Eliseu olha para ela e pergunta: o que tu tens em casa? Ela diz: tua serva não tem nada a não ser uma vasilha com um pouco de azeite. E aí Eliseu olha e diz para ela: empresta muitas vasilhas dos teus vizinhos, não poucas. Fecha a porta. E aquela mulher começa a pedir para os seus filhos trazer as vasilhas. Enquanto ela ia colocando aquele azeite, enchendo as vasilhas, enchendo as vasilhas, enchendo as vasilhas, enchendo as vasilhas, eu aprendi algo. Tem momentos que o azeite só vai transbordar, irmã Simone, quando a porta se fecha. Quando a porta se fecha, o azeite transborda. Enquanto a porta está aberta, não tem tempo para orar. Enquanto a porta está aberta, não tem tempo para buscar. Enquanto a porta está aberta, não tem tempo para poder, ai meu Deus, não tem tempo para correr diante do Senhor, para ir para o altar. Enquanto a porta está aberta, aí o Senhor vai e diz: é hora de fechar a porta. Se eu fechar a porta, o azeite vai transbordar. Se eu fechar a porta, o azeite vai multiplicar. Arabá, seriandarábia. Orianda ramiando esse anda ramarracose andará. Conecte a sua vida com homens malucos, com mulheres loucas de oração, de busca, mas também com homens e mulheres de honra. Porque eu não quero me conectar com pessoas de oração, mas que não carregam o princípio da honra. Porque o princípio da desonra, ela gera feridas, lepra e morte. Eu não me preocupo com as pessoas que oram, eu me preocupo com aquelas que não honram. Sabe por quê? Porque você pode conhecer uma pessoa de oração, mas que ela desonra seu pastor, fala mal do seu pastor. E você lembra daquela palavra poderosa que foi anunciada no primeiro dia da conferência? Miriam falou mal primeiro do profeta, depois da família dele. E você sabe o resultado: ficou leprosa. Você tem que ter vida de oração, mas você tem que ter vida de honra. Honre seu pastor, honre seu líder, honre aquela pessoa que está sobre você. Porque nós vamos ver isso daqui em Caleb. Caleb e Josué serviram juntos.
Caleb e Josué foram aqueles dois que voltaram com um espírito diferente, dizendo: existe sim homens grandes, existe uma terra de homens gigantes, mas Deus é conosco e Ele nos entregou essa terra. No versículo 13, a Bíblia vai dizer: Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Ai meu Deus, Caleb poderia ter dito: Moisés deu para mim, vou eu buscar. Não, primeiro eu vou buscar a bênção do sacerdote. Primeiro eu vou lá para ele me abençoar. Se ele me abençoar, eu vou tomar aquela terra por herança. Mas eu preciso da bênção dele. E quando ele chega diante de Josué, contando toda a história daquilo que ele recebeu, ele diz: tu sabes, tu estava lá, você ouviu Moisés me prometendo aquela terra. Aí ele disse: eu te abençoo, vai, toma por herança Hebrom, vai, toma. Era só o que faltava para Caleb, era a bênção do sacerdote, era a bênção do seu líder. E agora ele vai, se arma todo e vai para tomar aquela cidade que até aquele momento se chamava Kiriat Arba. A Bíblia diz que Arba, ele foi um homem gigante entre os anaquins. Para toda herança existe algo, irmã Michele. Sempre tem um gigante. Você nunca vai tomar uma herança sem que você tenha que enfrentar um gigante. E a minha pergunta é: qual é uma gigante hoje? Qual é o Arba? Qual é o Kiriat Arba? O lugar que você precisa batalhar para tomar por herança. Tem pessoas que o Arba da vida dela, o gigante, o anaquins da vida dela é a ociosidade, é a preguiça, é a falta de fé, é a falta de esperança. Tem pessoas que o gigante é a enfermidade, é o problema no casamento, é o problema nos filhos. Tem pessoas que o gigante que está afetando a vida dessa pessoa é a financeira. Essa pessoa não consegue avançar financeiramente, romper, e ela começa a lidar com aquele gigante começa a tentar definhar a fé dela. Mas sabe o que precisa para ela romper? Ela tem que de verdade, depois de receber a bênção do seu líder, do seu sacerdote, ela tem que ir em busca para tomar por herança aquilo que Deus prometeu a ela. Não vá sem teu líder te abençoar, vai dar errado. Ou anda do meu jeito, é eu mesmo. Não existe isso. Hebrom jamais será tua. Hebrom jamais será sua, se você for sem a bênção. Versículo 15 do capítulo 14 de Josué diz: dantes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Esse Arba foi o maior homem entre os anaquins. Gente, gigante é o maior. Josué teve que vencer o maior entre os anaquins. Imagina o tamanho desse homem. Foi os mesmos que eles viram quando eles foram até a terra prometida. Maior. E a terra repousou da guerra. Segura essa, crente. Você quer ver a terra repousar da guerra que ela está submetida? Tome ela por herança. Porque só existe uma forma da guerra acabar: é o filho da paz tomar por herança aquilo que Deus prometeu. Porque se o filho de Deus, o filho da paz, aquele que de verdade carrega a paz, não tomar essa terra por herança, ela continuará sendo uma terra de guerra. É pé de guerra dentro de casa, é pé de guerra na empresa, é pé de guerra no trabalho, é o sócio que mente para o outro, que engana o outro, e tenta uma coisa dar errado, tenta uma coisa não funciona, e vai para lá, bate a cabeça, volta, é dívida, é problema, é confusão. Existe um gigante aí. Existe um gigante aí. E aí, a palavra do Senhor libera algo para nós. Romanos capítulo de número 8, versículo 19, versículo 18, versículo 18, Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim
Tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Meu Deus, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança, meu Deus, ai Jesus, versículo 21, na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro, ai Jesus, será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta. Existe uma criação gemendo, cidades, famílias, pessoas que estão na esperança que os filhos se manifestem. Diga glória a Deus. Se você não se manifestar, filhos, tenha certeza de uma coisa: as pessoas não serão livres dos seus cativeiros, a terra não será livre da corrupção. Se você ainda vê que tem bocas abertas, se você vê que tem cadeias, tem prisões, tem grilhões, se você vê que tem demônios agindo, é porque os filhos não se levantaram, porque no lugar onde os filhos se levantam, as bocas têm que fechar, no lugar onde os filhos se levantam, os principados têm que deixar de reinar, porque a criação está clamando pela manifestação dos filhos. Por isso que a guerra de alto nível é algo tão necessário. Quer aprender a orar 3 horas? É simples. 1 hora é de louvor. Você pode ouvir louvor, que é para acalmar a tua alma. Na 2ª hora, você vai começar a clamar pela sua terra, pela sua cidade, pelo estado, pelo país, pela nação, pelos ministérios, pelos missionários, pelas vidas. É 1 hora inteira de clamor, de intercessão. 3ª hora, você vai orar em línguas. Você não tem noção do poder que há nas línguas estranhas. Se eu posso te dar um conselho: ore em línguas o dia inteiro. Está no trabalho, está dirigindo, porque as línguas, a Bíblia diz que ela edifica nós. Só que quem fala em línguas não fala homem. E quando você está orando em língua, a Bíblia diz que o Espírito ora, porque em Romanos 8:26 é justamente que diz que não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos auxilia em nossa fraqueza, orando com gemidos inexprimíveis. Se você orar, Ele ora através de você. Línguas estranhas, você não sabe o poder que tem nelas. Você não sabe o poder que tem nelas. O próprio apóstolo Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios, capítulo 12, que você e eu na igreja já temos que estar ali orando nós mesmos com Deus. Você tem que entrar por essa porta, sentar ali e ficar. Senhor, você vai construindo um ambiente, uma atmosfera que vai revestindo sobre nós, preparando o ambiente. Nós temos que parar com esses cultos mecânicos. Nós temos que parar com essas reuniões que as pessoas entram e elas saem de lá piores do que entraram. As pessoas entram para se entreter. Culto não é lugar para entretenimento. Culto é lugar para guerra. Culto é lugar para batalha. Culto é lugar onde você vai entregar a Deus aquilo que está gritando em você. Culto é lugar de revelação, culto é lugar de profecia. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 e 20: não apagueis o Espírito e não desprezeis as profecias. Nós estamos entrando nas reuniões e você tem visto que por que as reuniões se tornaram tão melancólicas? Porque homens de Deus venderam seus próprios ministérios. Por quê? Porque ministério profético te exige um alto preço. Você vai deixar de comer quando você quer. Você vai deixar de dormir quando você quer. Você vai de verdade se posicionar de uma forma diferente, porque não será mais a sua vontade. Aí você lembra o apóstolo Paulo dizendo: não eu mais vivo, mas Cristo vive. Se Cristo vive em mim, então já não é mais a minha vontade, porque se eu vivo pelas minhas vontades, então Ele não vive em mim. Quem vive sou eu. E coisa dura é o homem viver, porque só existe glória para quem morre. Só existe glória para quem morre. Para quem está vivo não existe glória.
Pastor, estou eu tomando conta da minha vida. Eu tomando conta da minha vida. Não, 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 não. Segundo a palavra do meu Cristo, do seu Senhor, Ele diz que o trigo precisa morrer. O que tem de trigos aí que estão vivos, e vivo não consegue gerar vida em ninguém. Você sabe por que eu passo as madrugadas com o Senhor? Porque eu sei da responsabilidade que está sobre a minha vida para com essa cidade. Eu não vim para cá passear. E para com aqueles que o Senhor tem confiado sobre a nossa responsabilidade. Eu sei que tem pessoas que eu tenho que chorar por elas, clamar por elas, buscar por elas. E eu sou grato a Deus, porque o Senhor levantou aqui nesse lugar pessoas também que literalmente têm essa fome, essa sede por oração, por buscar a face do Senhor. A oração não é uma opção, é uma obrigação. Eu sou obrigado a orar e te desafio a ser obrigado também. Se obrigue, se obrigue. Declare para você mesmo: de hoje em diante eu vou orar. Mas comece com 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. E aí você vai rompendo de fé em fé, de fé em fé. Quando você vê, você está orando 2 horas, e você vai dizer: meu Deus, eu jamais imaginei orar 2 horas na minha vida. É só você vir sexta-feira para cá, 8 da manhã. Aí você vai passar, dá quantas horas? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 horas. Né, irmão Roseli? Todas as sextas-feiras aqui na igreja tem imersão no Espírito, das 8 da manhã até as 14 horas. 6 horas de oração. Quer aprender a orar? Só vem para cá de manhã, 8 horas da manhã, na sexta-feira. Você já vai romper talvez algo que você nunca viveu, que é orar mais de 1 hora. Você vai orar 6 aqui, em nome de Jesus. Porque sem oração não existe avivamento. Todo avivamento começou de reuniões de pessoas orando, buscando, clamando. Foi assim que se iniciou os avivamentos. E por falar em avivamento, esqueça os avivamentos que nós temos dentro de nós como modelo para o avivamento que Deus vai realizar na terra. Não vai ser daquele jeito. O avivamento será diferente. Porque o avivamento que nós temos na nossa cabeça é os avivamentos poderosos da Rua Azusa, do país de Gales. É o avivamento da Argentina. É avivamentos que aconteceram ao redor do mundo. Mas o avivamento, o último avivamento da terra, ele não será como esses avivamentos. Ele será diferente. Eu te dou um conselho: corre enquanto dá tempo. Entre enquanto dá tempo, porque está se fechando a porta. Corre enquanto dá tempo, porque se você entrar ainda enquanto está dando tempo, você vai usufruir e viver coisas poderosas que Deus tem para esse último tempo da igreja na terra.